Olá, é um prazer estar com vocês aqui em mais um chat no dia 10 de dezembro de 2018, quase chegando no Natal, né? Eu tenho algumas perguntas que mandaram por e-mail. Tô vendo que hoje tá só o clube da Luluzinha, né? Tem só meninas aqui, não é isso? Não, tem o Henrique. Oi, Henrique, tudo bem? Você tá em que módulo, Henrique? O Gleison. Ah, Gleison, muito prazer. É que o Vanderlei, essas pessoas que costumam estar aqui, não estão. Tudo bem com vocês? Vocês estão em que módulo? Vocês gostariam de fazer perguntas, tirar dúvidas? Eu vou esperar um pouquinho. Tô aqui com essa minha agenda meio esquisita, né? A minha DJ aí não gosta que eu... O Henrique diz que está no primeiro módulo. Seja bem-vindo, Henrique. E Gleison, você está em que módulo? Vocês têm algumas dúvidas? Porque geralmente os alunos... Ah, o Henrique, segunda semana, primeiro módulo. Muito bem. Então, vocês estão no Freud. Vocês têm dúvidas? Gostariam de fazer perguntas? Eu vou dar mais um tempinho, senão eu vou fazer as perguntas que geralmente as pessoas mandam. Para vocês que estão na primeira semana e que às vezes... Que é assim, nós vamos ter mais um chat a semana que vem, no mesmo horário, na segunda-feira. Depois nós vamos ter um tempinho aí de férias, mas não se esqueçam de que esse e-mail aqui que eu vou postar para vocês, o sbpi, .org.br, vocês podem mandar até durante o Natal e o Ano Novo, porque o e-mail vai chegar e vai ficar aí para o próximo, depois o primeiro chat do ano. O Gladson disse, olha, eu estou no comecinho do comecinho, ainda aprendendo sobre o pai. Sobre o pai é ótimo, hein? Seja muitíssimo bem-vindo. O Henrique, por enquanto, sem dúvidas, que bom. Tanto o Gleison quanto o Henrique já estão fazendo análise individual? Se não estiverem, podem mandar aí um e-mail para nós procurarmos um analista. Vocês são de que região do Brasil? É sempre interessante saber de onde são os alunos. Eu tive perguntas muito interessantes que me mandaram e até me fizeram, porque eu sou professora também do curso de regressão, né? E no curso de regressão, no nosso curso, como ele é baseado... Então, Henrique, se você precisar de alguém, eu não sei que região você mora, se é São Paulo, se é fora. Eu sou de Brasília, o Gleison. E você, Henrique? Vocês vão me falando. Então, nesse curso de regressão, surgem dúvidas, porque é um curso baseado em Freud, Jung e outros autores. Surgem muitas questões assim. Qual a diferença da psicanálise freudiana do que seria a psicanálise, junguiana, rashiana, lacaniana, integrativa, estrutural, uma série de nomes, né? Bom, a psicanálise, nós podemos dizer que ela é uma pré-ciência, porque ela está pautada em duas hipóteses, criada por Sigmund Freud, e pautada nas duas hipóteses da existência do inconsciente e do determinismo psíquico. O inconsciente é aquilo que não tem acesso à consciência e o determinismo psíquico é o fato de que tudo tem uma causa. Nada acontece por acaso na vida psíquica de uma pessoa. Muito bem. Essa é uma questão incontestável, não se contesta. Mas existem autores, como por exemplo o Jung, que traz questões novas ao Freud. Houve uma época que ele rompeu com o Freud, porque ele não concordava com a sexualidade infantil. Então, era aí que eu queria me pautar nessa questão da sexualidade. Quando Freud fala em sexualidade, há uma diferença. Todo mundo pensa na palavra sexo, e a palavra sexualidade, as pessoas pensam que é a mesma coisa. Não necessariamente, viu, gente? Em psicanálise, sexualidade é uma descarga pulsional que é diferente de genitalidade. O que isso quer dizer?
Freud, quando criou a teoria das pulsões e a teoria do aparelho psíquico, a primeira, a segunda tópica, enfim, porque o Freud, ele primeiro fez autoanálise, depois atendeu os pacientes, e depois é que ele formulou a teoria, né? E muitas vezes foi para trás e para frente. Então, quando ele falava de sexualidade, a sexualidade infantil, ela não é precisamente genital. Então, por exemplo, se uma criança sente prazer no pênis, é diferente de gozo. Então, prazer. Você pode ter prazer em comer uma lasanha. E isso não é um ato de sexualidade genital, mas é descarga de energia sexual. Então, essa palavra não foi bem compreendida. Então, por exemplo, Jung rompeu com Freud porque ele entendeu que as crianças tinham genitalidade, eles praticavam sexo. Não é bem assim, a criança deseja prazer, como todos nós desejamos prazer, mas de formas diferentes, em idades diferentes, né? Então, a psicanálise integrativa, ela integra Freud, integra Jung, deixando essas diferenças de lado, não é? Então, o Gleison pergunta, a ideia de prazer anal e oral é a mesma na criança? Sim, é prazer, não é um orgasmo oral, um orgasmo anal, que uma pessoa que já tivesse uma idade em que o aparelho genital tivesse desenvolvido para tal, ele sentiria. Uma criança sente prazer no seio da mãe, quando ela nasce, ela tem um prazer imenso, ela tem uma descarga sexual das pulsões agressivas e sexuais. E não há genitalidade ali, não é? Então a ideia de prazer é uma coisa e a ideia de orgasmo é uma descarga de outra forma, onde também existem descargas orgásticas em que não há prazer. Eu sou professora de sexologia, mas não cabe estar dando aqui. E eu gostaria de deixar bem claro que o psicanalista que vai falar de sexualidade genital chama-se William Reich. O Reich vai dizer que é preciso ter um orgasmo de 5 minutos para não ter neurose. Quer dizer, isso era a opinião dele. Freud não fala desta forma e não fala estas coisas. Nem Jung. Mas eles são complementares. Eles vão trazer partes da teoria, não é? Que não acabou ainda. A psicanálise são hipóteses, é uma técnica terapêutica muito jovem, comparada, por exemplo, à psicologia, à filosofia, à medicina, ela é extremamente jovem. Então, ela precisaria estar mais desenvolvida para que nós pudéssemos ter essas conclusões. Então, assim, é preciso entender que sexualidade para Freud tem a ver com descarga pulsional. Ou seja, as pulsões que estão no id nascem conosco, estão em nós, são inatas, nos pertencem. E essa descarga pulsional é necessária da pulsão sexual e agressiva no momento do nascimento. No momento do nascimento, o único local que nós podemos fazer isso é com a boca, com o aparelho, não é? Gustativo, porque nós sugamos o leite da mãe. Ou crianças que a mãe não tem o leite, mas de uma mamadeira, ela vai sugar e esse prazer se fixa na oralidade. Percebe? É como ela conhece o mundo sexualmente, descarregando libido. Mas isso não tem nada de genital, certo? O Jung não vai gostar disso que o Freud diz, não entende e rompe com o Freud. Apesar de ter sido paciente do Freud, estudado a teoria freudiana, ele rompe com o Freud, mas ele faz a terapia com o Freud e ele quando vocês assistem o filme Método Perigoso, em que vocês veem lá uma questão do Jung, vocês deveriam assistir o filme Jornada da Alma. Eu vou até escrever aqui os filmes na sequência. Então vamos lá. Filme Jornada da Alma. Ok?
Jornada da Alma. Depois é que vocês vão assistir filme Método, peraí. Método Perigoso. E aí vocês vão entender um pouco. Se vocês não quiserem ler, existe... o Jornada da Alma existe em filme e em livro, o Método Perigoso só em filme. Se vocês assistirem nessa sequência, vocês vão entender um pouco da relação de Freud com Jung. Quer dizer, eu estou passando filmes porque me perguntaram da relação Freud e Jung. Então, assim, o que eu tenho para sugerir, claro, se fosse da relação de Freud com Breuer, seria além da alma, né? Que é o filme Freud Além da Alma, que é o filme número 1. Mas esse, como a pergunta foi as diferenças entre Freud e Jung, Jornada da Alma e o filme Método Perigoso, vamos falar não diretamente da relação deles, mas como vocês vão entender da relação do Jung com a esposa, com a amante, e sendo paciente do Freud, como o Freud condena isso, como é que o Jung... o que o Jung faz? Só que se vocês assistirem invertido, primeiro o Método Perigoso e depois a Jornada da Alma, fica mais confuso que se for nessa ordem, se é que vocês quiserem assistir. Eu tenho aqui uma pergunta também, que é o seguinte: olá, meu nome é Camila Gorgoni, não posso estar no chat, mas vocês sabem que depois o chat sobe para o canal do YouTube e fica lá. A dúvida é a seguinte: estou na 5ª semana e gostaria de saber se a frase acting out e transferência são as mesmas coisas. Não. Na verdade, acting out, já vou te responder, Paola. Acting out, há várias expressões, nós podemos dizer que é catarse, insight, caiu a ficha. Acting out é quando o paciente lhe vem à consciência o material que estava recalcado no inconsciente. É um acting out, é uma catarse. Caiu a ficha, eu percebi. Isso pode vir carregado de catexia, carregado de emoção. O paciente pode chorar ou não, mas isso é um acting out. Certo, ô Camila? Isso é um acting out. Ponto. Esquece. Agora, o que é a transferência? A transferência é um mecanismo de defesa, que é um aspecto da transferência. O outro é uma necessidade terapêutica. O paciente vai transferir para o seu analista todos os seus afetos infantis. Então, se ele tinha raiva da mãe ou amor, ele pode transferir amor ou raiva para o analista, de uma forma inconsciente. A transferência também pode ser assim. Uma mulher se casa, transfere o amor ou a raiva que ela tinha do pai para o marido. É feita uma troca, um deslocamento. Eu transfiro esse objeto que está aqui, eu transfiro para cá. Mas a gente vai pensar nisso de uma forma como? É uma transferência interna, não tem nada a ver com uma transferência de objetos. São objetos psíquicos, emocionais, ok? Camila, então acting out é uma coisa e transferência é outra. Não são sinônimos e não tem relação, tá bom? A Paola Dalmaso, tudo bem, Paola? Como vai? Fátima, o que podemos fazer quando uma criança de 12 anos está na fase... Uma criança de 12 anos tem e está na fase genital, está muito exagerada a sexualidade e os sexos estão muito aflorados. Bom, primeiro, 12 anos não é uma criança. Começa por aí. Não é criança, é uma pré-adolescente. Veja bem, se nós usarmos a teoria do Freud, eu não sei quando você diz aqui está muito exagerada, muito aflorada.
Primeiro, é natural que a sexualidade genital esteja muito aflorada mesmo nessa idade, é natural. Agora, o que é muito, eu não sei aonde você quer chegar. Ela já pratica sexo ou ela demonstra? Porque é preciso ver o seguinte, se ela está fixada na fase genital, ela vai ser uma exibicionista. Ela vai ter uma necessidade de exibir a sexualidade, que pode ser de uma outra forma. Então, ela demonstra, mas ela demonstra como? Né? Porque uma mulher, por exemplo, que se arruma, põe uma roupa justa, se pinta, um homem quando corta o cabelo, faz a barba, é uma forma de atração genital sexual. Agora, o que é exagerado, não sei. Mas podemos pensar também em outra coisa, Paula. Porque dentro, ela só fala de sexo. Bom, é preciso um contexto para essa jovem, né? Saber. Existe a possibilidade, Freud vai dizer o seguinte, lembrando aqui o pai da psicanálise. As pulsões sexual e agressiva, elas vêm junto. Então, se eu não consigo, ela só fica atrás dos meninos. Até ainda está na normalidade, eu não estou achando nenhum exagero. Talvez aí onde você more seja diferente, mas aqui tá normal, tá? Mas podemos dizer que, então, voltando aqui à descarga pulsional. Freud diz que essas duas pulsões estão juntas, a sexual e a agressiva. Quando nos é impedido, na infância, de expressar essa sexualidade, ela pode vir pela agressividade. Agora, quando nos impedem de expressar a agressividade, ela pode vir na sexualidade. Então, ela pode estar tentando agredir, não é? Através da sexualidade. É preciso entender, primeiro, o que é normal, o critério de normal e o critério de possibilidades. Tá bom, Paula? Se você tiver depois mais coisas da menina, comportamento, você pode mandar, tá bom? A Pati, boa tarde, Pati, tudo bem? Ela diz o seguinte, boa tarde, nossa, preciso... Ela diz, a Paula diz, entendi, e já fez muito sentido. Tá bom, Paula, que bom, obrigada. Boa tarde, professora. A todos gostaria do meu comentário sobre a seguinte situação. Professora, moro há pouco mais de um ano em uma cidade pequena, em torno de 20 mil habitantes, sendo que pude constatar o alto índice de suicídios que ocorreu neste tempo que moro aqui, que é de praticamente um por mês. Os motivos são em torno de depressão, sua grande maioria, desde adolescente até a idade adulta. Os casos são marido que mata a companheira e se suicida por dívidas, por depressão, pulou da ponte por drogas. Creio que se trata de uma sociedade psicologicamente doente. Existe um campo de investigação nesse caso? Como poderia ajudar a sociedade? Bom, Pati, na verdade é assim, as pessoas sempre se suicidaram. Existem vários tipos de suicídio, o suicídio iminente e o suicídio lento. Então, uma pessoa, por exemplo, que se autossabota, que bebe, fuma, sei lá, ela maltrata o próprio corpo, ela está no suicídio lento, ok? Depois existe o fato de que sempre existiram suicídios iminentes, mas a mídia não existia. O subsídio da internet faz com que você possa postar aqui, para quem quiser ver, que nessa cidade que você mora tem um suicídio por mês. Há 50 anos atrás nós não sabíamos disso. Isso não significa que aumentaram os números de suicídio. O que constatamos é que temos hoje a possibilidade de saber que existe um X número de suicídios. Então, eu não concordo de maneira nenhuma que os suicídios aumentaram. Ok? Claro que as doenças psíquicas se tornam cada vez mais conhecidas, não é? A fraqueza do ego faz parte do ser humano.
E psicanálise não tem uma relação direta de forma nenhuma com o externo. É absolutamente interno. Então, olha, eu tomo drogas e por isso eu me mato. Eu tenho dívidas e por isso eu me mato. Isso são as justificativas do consciente. Para a psicanálise, o consciente, nós nem ouvimos o que o paciente diz. Nós ouvimos o que ele não diz. As pessoas só se suicidam por motivos que não são esses, né? São motivos de caráter interno, certo? Porque é assim, se você for falar em psicopatologias, Paty, vamos pensar, por exemplo, no borderline e na síndrome de Asperger. Eu falei no borderline porque é característica do suicídio ser no borderline. O borderline tem um problema com as questões dele internas. Se for uma síndrome de Asperger, ele tem dificuldade com o mundo. O psicótico tem dificuldade com o mundo. Ele cria um mundo interno. Então, o nosso olhar psicanalítico, ele tem um olhar diferente. O que você diz assim, existe um campo de investigação neste caso, como poderia ajudar essa sociedade? O campo de investigação, a psicanálise não investiga nada, infelizmente, porque não há subsídio, não há dinheiro para bancar a investigação. Pesquisa é muito cara. A psicologia já tem campos de investigação, porque é uma matéria mais antiga, já é acadêmica, faculdades, enfim. E os médicos psiquiatras fazem as pesquisas que são encomendadas para os laboratórios para vender medicamentos. Não vejo nada de errado. Eu estou só comentando como se faz. Então, como ajudar esta sociedade? É as pessoas se conscientizando de fazer análise, se conhecerem. O suicídio é uma forma de uma pessoa não suportar viver com a dor interna. Não é com a dor externa, não são as dívidas que fazem uma pessoa se suicidar, porque senão existem inúmeras pessoas que falem, que estão na miséria. Umas dão a volta por cima, as outras se conformam. Mas qual é o número de pessoas que têm problemas financeiros e se suicidam? Quer dizer, não há essa estatística. Porque o simples fato de ter estatística de suicídio, para a psicanálise não significa nada, a não ser o fato de que essa pessoa está com conflitos internos terríveis, conflitos de ego, um ego não estruturado, né? Um ego que não suporta a menor dor. Pode ser baixa capacidade de frustração, podem ser pessoas mimadas. Então, assim, às vezes a gente tem pena, mas pena significa culpa. Então, a psicanálise, ela não vai ter como premissa resolver os problemas da sociedade. Ela tem como premissa ajudar o sujeito a viver consigo próprio, a se reconhecer sujeito, depois cidadão, se empoderar de ser sujeito, se entender como sujeito, entender o seu complexo de Édipo, entender as suas neuroses, torná-las conscientes, né? E daí para frente conseguir tramitar com o externo que se apresenta. Porque uma pessoa que faz uma boa análise, ela tramita no externo completamente diferente. Né? São duas pessoas. O que está mais neurótico e o que está menos neurótico, vamos colocar assim. E os dois, o dia está ensolarado. O menos neurótico diz, nossa, que dia lindo. E o mais neurótico diz assim, nossa, mas podia estar um pouquinho menos sol. Coisa chata. Isso tem a ver com a formação do ego. Essa maneira de encarar o mundo, então ela se torna diferente. Porque o que leva uma pessoa, por exemplo, como você colocou aqui, que é muito interessante a sua explanação, a fazer uso de drogas. Simplesmente porque as substâncias nos tiram da realidade. A realidade para o ego é insuportável. Ah, mas eu vou ter prazer. Claro que eu vou ter prazer.
Eu vou ter um prazer que eu não tenho, senão não uso drogas. E a porta de entrada das drogas é o álcool, porque ele é permitido. Qualquer um pode tomar álcool, comprar álcool, ele está em toda parte. E as pessoas, quando tomam álcool, na psicanálise, elas diminuem a censura, elas diminuem o id. E muitas pessoas perdem a timidez, não é? Elas ganham um prazer com isso. Ok? Mas é um prazer artificial, somente conseguido com uma droga. Então, quando a gente fala droga, vem de drogaria, vem de medicação. Pode ser uma droga lícita ou uma droga ilícita. O álcool é uma droga lícita. As pessoas não se suicidam porque tomam a droga. O medicamento, o Frontal, o Prozac, são drogas, são medicamentos. As pessoas se suicidam porque elas não suportam viver com o que elas sentem. Eu tenho uma paciente que tem um câncer de pulmão, uma senhora, que já fez um monte de radioterapias, quimioterapias, e ela teve um problema financeiro. Só que esse problema financeiro a levou a se sentir humilhada, mas a levou a momentos da infância onde ela foi humilhada porque o pai era alcoólatra. Aí ela me disse assim: eu prefiro ter o câncer do que voltar nessa infância e sentir e aceitar essa humilhação. Ou seja, ela não aceita que isso ocorreu na vida dela. A não aceitação de fatos que ela já sabe. E a gente não muda o passado. Nós elaboramos o passado e aceitamos o passado. Não voltamos para trás e vamos resolver o passado. Entendeu, Paty? Então, assim, é muito interessante e a grande maioria, desde adolescente, ser adolescente tem um quesito que piora tudo. Há uma transformação hormonal que é natural. Então, os adolescentes, naturalmente, eles já transitam por um problema hormonal, junto com os problemas emocionais. Isso é combustível na lenha. Eu atendo adolescentes que fazem uso de álcool, por exemplo, e outras drogas, mas o quesito, por exemplo, tem um adolescente que me disse um dia desses assim: então, eu tomo vodka, porque ela fez bem assim, porque quando eu tomo vodka, essa coisa ruim que está aqui dentro vai embora. Essa coisa ruim, sabe? E aí eu consigo falar de mim, eu preciso tomar meia garrafa de vodka. Então, a terapia está mostrando para ela que ela pode falar dela sem a vodka. Isso é o suicídio lento. Ela tem 15 anos, toma meio litro de vodka. Como é que ela estará aos 20, aos 25, aos 30, se ela continuar nessa escalada alcoólica? Será que ela vai para outra droga? Será que vai chegar uma hora que ela não suporta e vai tentar o suicídio? Ela já se cortou, mas não é borderline. Então, muito interessante, muito obrigado pela sua explanação, Paty. Eu só espero que você tenha compreendido. Nós, psicanalistas, o que podemos fazer é divulgar a psicanálise, não é? Alertar as pessoas de que é bom sempre ter um psiquiatra trabalhando com essas pessoas junto, não é? E terapia. A Paty diz, com relação ao feminicídio, se trata de uma personalidade, podemos atender? Não, o feminicídio é o seguinte, é Édipo. Tanto pode ser o feminicídio como o homicídio, é a mesma coisa para a psicanálise, não muda nada. É alguém que está matando por amor. Ninguém mata por amor. As pessoas matam por posse edípica. Não sei se você conhece, aqui em São Paulo, foi nacional, o caso dos Nardoni. A esposa do Nardoni é que mata a menina com ciúmes da menina com o pai. Porque, na verdade, ela desejaria matar a mãe, que é isso que acontece no complexo de Édipo. Só que as pessoas comuns como nós
Isso só passa, esse desejo só passa pela nossa cabeça como um desejo imaginário. Não, eu não quero matar minha mãe, eu quero que ela morra. Ela saia e deixe meu pai para mim. Agora, os adultos, que esse complexo de Édipo é levado a uma faixa psicótica, já numa personalidade limítrofe, ela vai para o assassinato. Mamãe que não... Você, por exemplo, o cara larga a esposa, casa com outra. Quando eles... Isso foi um fato também que eu conheci. Um assassinato. Ele casa com outra. Quando ele sabe que a ex-esposa se casa, ele vai lá e a mata. Mas por quê? Porque essa figura dessa esposa era a mãe, de alguma maneira, que era dele. E não poderia ser do papai, não poderia ter outro homem. Esse ciúme e essa posse para a psicanálise e o feminicídio e o homicídio poderão estar ligados ao complexo de Édipo. É porque, veja bem, a psicanálise não está preocupada com demandas sociológicas. Não é a sociedade que nos interessa, é o indivíduo e por que ele chega a essas demandas. Agora o termo é feminicídio, porque era homicídio, assim como existe o termo homossexual, homoafetivo, daqui a pouco eu não sei, a gente vai ter que inventar nome para tudo, né? Mas a psicanálise não precisa. A psicanálise com 3 tipos de neurose estuda tudo isso. Neurose obsessiva, neurose histérica e neurose de angústia. Basta ter essas 3 que a gente encaixa todo esse pessoal que você falou aqui. Então, a psicanálise oferece, sim, uma possibilidade das pessoas mudarem esses comportamentos. Claro que isso precisa... existem pessoas que estão num estado de neurose, num estado de psique tão desestruturado que a psicanálise já não pode fazer nada. Precisa conciliar com a camisa de força química, que são substâncias psicoativas, não é? Que são os ansiolíticos, os antidepressivos, os estabilizadores do humor, para complementarem essa questão das sinapses neurológicas que precisam para que nós, no consultório, para que o cognitivo humano possa perceber aquilo que é falado, certo? Então, a psicanálise oferece isso, mas usando sempre ciências correlatas, viu, Paty? Obrigado, perguntas de primeira, aqui todo mundo, ciências correlatas. A psicanálise caminha, não é? Com a filosofia, com o darwinismo, com a sociologia, com a antropologia, com a psiquiatria, não é? Caminham juntas, de mãos dadas, não é? Quanto mais nós tenhamos de ferramentas e subsídios para oferecer ao sujeito que precisa de ajuda, melhor para a sociedade, porque a sociedade é o conjunto de nós sujeitos, tá bom? E a Paty pergunta, sempre caio no complexo de Édipo nas minhas questões de estudo. Ainda não cheguei nesta matéria. Se puder comentar mais sobre esse assunto. Olha, rapidamente eu vou te falar. É o seguinte, Paty. A criança, nós nascemos e nós somos o ser mais dependente da natureza. Pela lei, nós só estamos livres da paternidade, da maternidade aos 18 anos. Só somos maiores de idade aos 21 anos. Uma criança, se nascer e não tiver alguém que cuide dela, ela morre. Até que idade? Não sei. Mas seguramente, se você deixar uma criança até uns 4, 5 anos sozinha, ela vai morrer. Talvez com 10, se você deixar comida, mas ela não vai saber como ganhar dinheiro para comprar comida. Talvez algumas pessoas. Então, somos seres dependentes. Essa dependência... e da mãe nós ficamos 9 meses dentro da barriga. Quando a gente sai dentro da barriga da mãe, a gente nem sabe que nós não somos a mãe. Nós acreditamos que nós somos parte dessa mãe, mesmo que corte o cordão umbilical. Então essa dependência que tanto a menina quanto o menino têm da mãe, por exemplo, nos 2 primeiros anos de vida, vão fazer com que a menina perceba que ela tem um pai, né? Que ela gosta e que ela quer para ela, mas que tem alguém que toma o tempo do pai.
e essa pessoa chama-se mãe. Então ela tem amor e ódio por essa mãe, porque essa mãe rouba-lhe o tempo de estar com o pai. No seu inconsciente, ela gostaria que a mãe desaparecesse. Ok? A mesma coisa vai acontecer com o menino em relação ao pai e a sua mãe. O menino quer que o pai desapareça para ele ficar com a mamãe. Né? Isso ocorre para o Freud entre 3 e 5 anos de idade. Como todo mundo tem problemas nessa idade, todos vão ficar fixados de alguma maneira. Uns menos, uma fixação menor, outros médio e outros muito. Essa fixação vai fazer com que na fase de adolescência e na fase adulta, a gente repita essa neurose triangular. O desejo, por exemplo, eu estou numa empresa, trabalho com a minha chefe e a minha amiga. Eu vou competir a atenção da minha chefe com a minha amiga. Eu estou repetindo a formulação da minha infância. O Freud vai dizer que isso acontece com todos os seres humanos do planeta Terra. Não tem nada a ver com cultura. Isso é visceral. Isso é a pedra angular da psicanálise para todos os analistas. Pati, eu juro que eu te explico melhor, tá bom? Beijo, até segunda-feira. Obrigado por vocês ficarem aí.